Olá, seja bem-vindo a esse sexto vídeo da série de 10 vídeos sobre leitura e interpretação de plantas ou projetos. Primeiro eu quero agradecer aos vários feedbacks que eu estou recebendo, mensagens, vídeos, áudios, realmente vários e várias mensagens, agradecendo, também dando sugestões para os próximos vídeos. Quero lhe agradecer profundamente. No vídeo passado eu deixei um presente para você, um PDF com 73 páginas. É um projeto de uma obra comercial. Se você não viu ainda, gostaria que fizesse um compromisso comigo de voltar lá e dê uma repassada em todo o projeto. Eu tenho certeza que vai fazer muito mais sentido o que você já viu nos outros vídeos e o que você vai ver daqui para frente. No vídeo passado nós falamos sobre aquele quadro que fica ali logo abaixo do lado direito do projeto ou na vertical, que é onde vai os dados do projeto. Nome, endereço, número das folhas, escala, nome do engenheiro, do arquiteto, do proprietário. Tudo isso a gente viu no vídeo passado. Não é segredo para ninguém de que quem tem mais conhecimento ganha mais dinheiro. E na área da construção não é diferente. Se você adquirir mais conhecimento sobre leitura de projetos, primeiro, se você trabalha para outra pessoa, você vai ganhar mais pela sua hora de trabalho e também, o mais importante, você pode criar o seu próprio negócio. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de linhas existentes e a sua importância no projeto. Vamos falar sobre o alfabeto das linhas. O padrão de linhas é uma linguagem universal. Seja você desenhista, arquiteto, engenheiro, construtor, onde você for pelo mundo, a nomenclatura é a mesma. Na realidade, as linhas são a base de todos os desenhos de construção. Combinando linhas de diferentes espessuras, tipos e comprimentos, é possível descrever graficamente um objeto com detalhes suficientes para uma pessoa com entendimento básico de leitura e interpretação de projetos consiga avaliar com precisão seu tamanho e forma. Veremos logo à frente que as características que diferenciam as linhas são muito importantes. Talvez uma linha mais fina, outra mais grossa, um zigue-zague, uma linha tracejada. Isso tudo tem muita importância no desenho. Linhas finas não são necessariamente menos importantes do que as linhas grossas, mas são subordinadas para fins de identificação. Desenhos com linhas da mesma intensidade costumam ser difíceis de interpretar e também muito monótono de ler. Cada linha tem um peso ou uma intensidade. Quando os desenhos são feitos a lápis, por exemplo, o que varia é a utilização de diferentes lápis, ou mais claro, ou mais escuro, ou mais fino, ou mais grosso. Se ele for feito à mão, como era feito um tempo atrás, caneta nanquim, o que fazia modificar o estilo da letra, mais fina, mais grossa, eram as pontas das canetas, que eram utilizadas para fazer esse desenho. Hoje em dia, a maioria dos projetos são realizados com AutoCAD, ou AutoCAD, ou então algum outro programa semelhante, de utilização de desenho por computador. Já no AutoCAD, essa nomenclatura das linhas também é obedecida, mas também vai depender do tamanho da folha que vai ser plotado. Por exemplo, lá no AutoCAD, para ficar mais fácil a pessoa identificar a espessura de cada linha, é utilizado cores diferentes para cada espessura de linha. Assim, fica mais fácil para que a pessoa que vai configurar a plotagem ela possa fazer as configurações para que as linhas saiam na espessura correta. São vários tipos de linha. Linha de objeto, linhas tracejadas, seções, extensão, dimensão, linhas indicativas com uma seta na ponta da linha, linhas de contorno, linhas de propriedade. Vamos ver cada uma delas aplicada no projeto. Nesse exemplo aqui, a gente vê as linhas de objeto, né? Também conhecida como linhas visíveis. São linhas sólidas, utilizadas principalmente para definir uma forma ou tamanho de uma estrutura ou de um objeto. Então, aqui, por exemplo, essas paredes, também outros elementos de arquitetura estão sendo definidos por essas linhas, os móveis, as escadas, então são linhas mais grossas. Essas linhas de objeto também é desenhado grosso, escuro e sólido, de modo que esse contorno que vocês estão vendo aqui nesse projeto, ele se destaque, né, e dá um contraste bem definido das outras linhas secundárias. Né? Por exemplo, essas linhas aqui de eixo e tudo, está mostrando com muita clareza que são mais pesadas do que as outras linhas. Então, agora nós temos um exemplo aqui de umas linhas tracejadas. Nós temos aqui um desenho de uma cozinha. Essa parte de baixo aqui, ó, nessa linha contínua, aqui é o armário de baixo.
E esse outro tracejado aqui, olha, é o armário de cima. Então, essa linha tracejada faz uma projeção do que ou está ali naquele local ou vai ser construído naquele local, né? Então, a gente sabe que além, isso aqui olhando é uma planta baixa, se olhando por cima, você vê que você enxerga aqui o column top, a bancada aqui, e aqui uma linha tracejada mostrando a projeção do armário de cima, tá? Vamos ver mais um exemplo de linha tracejada. Nesse aqui agora, olha para você ver, isso aqui é um banheiro, aí tem essas barras de segurança, aqui ó, tá vendo as barras de segurança? E tem uma linha tracejada aqui do lado de dentro, ó, mostrando, porque você não consegue enxergar o que está dentro da parede. Então, chamou a atenção lá para dentro da parede que tem um bloco, né, lá dentro de reforço. Para quê? Para suportar essas barras de segurança. Então, aqui nós temos um tracejado, ó, projetando como está, até onde vai esse bloco lá dentro da parede. Agora aqui nós temos as linhas de seção, também chamadas de linhas achuradas, indica a superfície que foi cortada, é um corte, né? Imagina que você fez um corte na parede, nós vamos ver mais para frente sobre cortes. E esse achurado aqui, ó, é as linhas de seções, tá? Geralmente angulares, com 45 graus. Ele dá um tom da superfície, né? Por exemplo, aqui provavelmente vai ser madeira, ou então se for uma parede de concreto, também pode ser representada numa figura mais parecida com concreto. Então, são achuras. Olha aqui, para você ver nessa de baixo aqui também, ó. Como se tivesse seccionado, cortado a parede aqui a uma certa altura. Quando tem essa achura, é muito mais fácil você visualizar o material. Por exemplo, aqui, ó, provavelmente madeira, abaixo do vaso aqui, ó, já tem uma nomenclatura de concreto, mostrando aqui que essa seção é de concreto. Então facilita muito você visualizar o que é cada material. Que aí pode ter uma legenda do lado também, mostrando cada achura é um tipo de material. Então nós temos também as linhas centrais, né? Elas são utilizadas para identificar o centro de um objeto simétrico, tais como coluna, parede, janela, tubulação. Tá vendo aqui, ó, no eixo da tubulação aqui, ó, mostrando por que é importante essa linha de centro, né? Por exemplo, se vai determinar onde você vai colocar uma torneira, por exemplo, a saída de um esgoto, um eixo exato onde vai ser fixado uma pia, tudo isso é importante. Então essa linha de centro, ela é uma linha tracejada, né? Ela tem um traço mais comprido, um traço mais curto, depois um traço mais comprido. Então essa aqui é a linha de centro, né? Ou centerline, igual está escrito aqui. Então, agora nós temos a linha de extensão, né? Essa linha de extensão é essa linha aqui, ó. Por exemplo, aqui tem uma medida, não é uma linha ainda de dimensão não, tá? Linha de dimensão é essa aqui, ó, que nós vamos ver mais à frente também. Essa é uma linha de extensão. Então, ó, aqui pegou essa extremidade dessa parede aqui, colocou aqui, a extremidade dessa parede está aqui. Então, essa linha aqui, ó, que é a linha de extensão, é de onde vai a linha de dimensão de um ponto ao outro para fazer a medida, né? Então, uma linha de extensão, extension lines, ok? Nós já vamos ver também a linha de dimensão. Então, ó, ela é afastada um pouco aqui, ó, um pouco do objeto, aí 1/8, 1/16, ela é afastado e então ela ajuda você a entender melhor a medida. Nesse caso aqui dentro, não precisou, porque já está a medida aqui, já está dentro da parede. Aqui agora é a linha de dimensão. Então, essa linha aqui, ó, é a de extensão. Essa aqui é a de dimensão, que vai ter o mesmo comprimento do objeto, ok? Olha aqui, ó. Por exemplo, nós estamos precisando fazer essa medida dessa peça aqui, ó, desse ponto até esse. Aí tem a linha de extensão, e aqui a linha de dimensão, tá? E aí vem escrito aqui qual o comprimento que
que essa linha tem, que é a mesma do objeto. E tem várias formas de representar. Algumas pode ser com ponto, a hora que ela tem a interseção com a linha de extensão, pode ter pontos aqui, tá vendo? Ou pode ser um traço também aqui, ó, 45 graus, pode ser um traço aqui na interseção, tá? Então aqui nós temos a linha de dimensão e ela pode dar sequência. Vamos supor que você quer fazer várias medidas aqui, ó. Aqui você pegou a medida total e aqui você quer fazer várias medidas. Então você pode fracionar isso. Então vai medir daqui até aqui, daqui até aqui. Então você tem vários tipos de medidas dentro. Essa aqui é a medida total e aqui você fracionou essas medidas. Aqui eu já tenho essas linhas indicativas, né? As linhas líder ou de flecha, né? Olha para você ver. Aqui ela é indicativa para mostrando cada detalhe, tudo, né? Ó, ela é uma linha, pode ser curva ou reta, e na ponta dela ela tem uma seta indicando o que você quer. Aqui, por exemplo, está falando contato com adesivo, falando que a membrana deve ficar flashing aqui, né? Mostrando aqui uma outra membrana em cima do telhado aqui, do roof. Então, elas são linhas finas, né? Ou pode ter uma seta ou um ponto. Elas relacionam com uma nota de texto, né? O texto está explicando o que é para fazer naquele ponto. São frequentemente desenhadas em ângulos ou curvos também. Muitas pessoas também desenham de forma livre, né? Nós temos também as linhas de corte, né? O plano de visualização. Aqui, ó, tá vendo aqui tem um A e um outro A aqui. Então, isso aqui é uma linha mostrando um corte. Ó, AA, seção AA. Então, cortou essa estrutura aqui e aqui está mostrando como se fosse uma vista. Você, nessa posição, olhando para lá. AA, tá? Então, essa linha também ela é tracejada. E tem essa seta aqui, indicando para o lado que você está observando. Aqui é como se você fizesse o corte aqui e fosse a posição da sua observação. Então, como se eu estivesse olhando aqui agora para essa seção, esse tubo aqui, por exemplo, ó, esse tubo aqui, ó, esse tubo aqui, ó, esse tubo aqui é esse. Já que agora nós temos as linhas de quebra, né? Ou break lines. O que quer dizer isso, pessoal? Por exemplo, aqui, ó, é uma estrutura, talvez uma parede aqui mostrando umas janelas, uns vidros. Só que provavelmente o resto que está para o outro lado aqui, ó, é igual. Então não precisava, se ele quer só demonstrar um detalhe de como deve ser executado essa janela, esse vidro, ele não precisa de toda essa outra parte. Então ele seccionou aqui, ó. Então essa linha aqui, ó, e tem esse zigue-zague. Vem aqui, tem esse zigue-zague e dá continuidade. E aqui também, ó, tem uma seção de uma estrutura, provavelmente concreto aqui. E aí ele quer mostrar só um detalhe de uma fixação de uma peça aqui. Ele não precisa mostrar o desenho todo. Então ele coloca esse zigue-zague aqui para demonstrar que para lá não importa. O que importa é só esse desenho aqui, entendeu? Porque se ele não colocasse isso aqui, ele colocasse uma linha reta, a pessoa poderia entender que não tinha mais nada para lá. E tem mais a continuidade para lá, que nesse momento, para esse detalhe, não importa. Aqui nós já temos um outro tipo de linha, tá? São linhas de contorno ou linhas na topografia, curvas de níveis, né? O que isso aqui quer dizer, pessoal? Isso aqui na topografia quer dizer que, por exemplo, dependendo da cota que tem aqui, ó, tá mostrando se isso aqui é um morro ou é um vale. Isso aqui é muito importante para quem trabalha com terraplanagem, por exemplo, que recebe um projeto desse com um plano de corte, quanto que é para cortar e tudo mais. Essa linha aqui, por exemplo, aqui poderia estar uma cota de 200, né? Uma cota de altitude de 200. Se essa de cá tivesse com 201, ele queria dizer o quê? Que daqui até aqui aumentou 1 metro. Então isso aqui é uma montanha. É uma montanha, tá? Porque está aumentando para cá. Agora, se tivesse diminuindo a cota para cá, ó, isso aqui era um vale. Estaria afundando, alguma coisa do tipo, tá? Então isso aqui é na área da topografia,
é muito importante você saber ler isso. Isso mais para frente a gente pode entrar em mais detalhes. A ideia agora é entender os tipos de linhas existentes. E nós vimos nesse vídeo os tipos de linha. O objetivo desses vídeos é fazer uma introdução e te despertar para o interesse nos projetos de construção, sabendo que ele é introdutório. Tem como aprofundar muito mais no desenvolvimento, na leitura e interpretação de projetos. Convido você a vir comigo nessa jornada, vendo os próximos vídeos, os webinários, para que possamos realmente entender e executar um projeto. Um forte abraço, te espero no próximo vídeo.